Bom, vamos começar com uma pergunta. O que o meu sistema de gerenciamento de revenue está me dizendo? Como eu disse, meu nome é Tatiana, eu sou Senior Market Development Specialist e, particularmente, cuido da região da EMEA. Os meus contatos estão na tela. Para qualquer informação, qualquer coisa que nós pudermos ajudar, por favor, podem conversar comigo. Eu vou começar com um pequeno vídeo para vocês. Só um momentinho, parece que nós temos algum problema. Por favor, me deem alguns minutinhos, só algum probleminha aqui na divisão. Me desculpem. Vamos tentar novamente. Problemas tecnológicos. Vamos tentar novamente. Então, vamos lá. Vou voltar novamente ao vídeo. Bom, com isso, espero que tenham tido uma pequena overview sobre Ideas. Ideas tem uma variedade de soluções de gerenciamento de revenue que estão disponíveis. O mais adequado para você e a sua organização dependerá dos tipos de hotéis e daquilo que você precisa na solução. Nós oferecemos suporte a todos os tipos de hotéis. Hotéis no centro da cidade, grandes hotéis com cassinos, resorts na praia, hotéis independentes, apartamentos de longas estadias e hotéis econômicos, o que nós chamamos de B&B. Na Ideas, nós focamos em 3 áreas principais. Nós focamos em hotéis, meeting and events, que seriam eventos, e estacionamento. Os hotéis, onde nós maximizamos o revenue em mais de 14 mil unidades. As reuniões de eventos, onde capacitamos nossos usuários a criar estratégias em mais de 7 milhões de pés quadrados em espaços de eventos. E estacionamento, que no momento nós estamos otimizando cerca de 200 mil vagas de estacionamento, gerando mais receita para estacionamento do que nós jamais pensamos ser possível. Baseado em nossas soluções principais, hoje eu vou falar um pouquinho do que o Ideas G-Free faz acontecer. E fica a primeira pergunta: o que o meu RMS faz por mim? Na terça-feira, antes do briefing diário, um pequeno hotel, o Ideas G-Free. Então, vamos lá. Antes mesmo de começar a fazer login no meu sistema, ou de começar o meu dia de trabalho, posso ter a certeza que o RMS já recebeu todas as reservas feitas ontem, em comparação com o mesmo período do ano passado, e também todas as tendências atuais e de ritmo futuro.
O sistema terá otimizado e fornecido milhões de decisões de preço que precisam ser feitas todos os dias para cada tipo de quarto e durante os próximos 365 dias para a minha estratégia dinâmica de preços. O IDeas teria revisado e alterado as previsões conforme necessário, incluindo todos os tipos de quarto e segmentos de mercado para os próximos 365 dias. Além disso, teria verificado os meus concorrentes estão fazendo e se isso afetou os meus níveis de demanda e reserva. Isso tudo é possível antes mesmo de tomar o meu café da manhã. Então fica a pergunta: se o sistema já fez tudo isso por mim, o que eu preciso fazer? E o que eu posso aprender com os indicadores chaves de desempenho, levando em conta em tudo o que já foi feito? Os hotéis têm muitas perguntas sobre o desempenho deles contra a sua estratégia e como eles podem sempre melhorar. A IDeas fornece percepções por meio de painéis e relatórios para ajudar a responder essas questões e evoluir as estratégias de receita e de revenue. Nós ouvimos de cadeias de hotéis que eles estão sentados em uma montanha de dados e que eles não têm tempo, não têm dinheiro e também não sabem como construir e gerenciar um banco de análise de dados e como transformar esses dados em informações úteis para os revenue managers analisarem. Com isso em mente, o Optics é a mais nova ferramenta de relatórios e análises. Esse sistema faz com que o Revenue Manager tenha um acesso rápido sobre os seus dados e que possam reconhecer as tendências importantes em seus hotéis. Por causa da pandemia, muitos hotéis agora precisam fazer mais, porém com uma equipe muito menor. E como nós podemos ver na demonstração, a visualização no painel imobiliário mostra ao Revenue Manager onde e como ele deve investir seu tempo para melhorar o desempenho da receita. O Optics apresenta os problemas dos hotéis e agiliza análises para os Revenue Managers. Conforme nós começamos a entrar num período de recuperação da pandemia, o Optics está apoiando o Revenue Manager para ver as tendências de crescimento de reservas e performance e também para entender a velocidade da demanda por hotel, por grupo de hotéis ou até mesmo por região. Com isso, os hotéis podem, então, focar e aumentar seus esforços de vendas e marketing em ordem de se posicionar melhor e maximizar a receita com base na demanda que está disponível. O Optics também ajuda você a ser mais produtivo durante as reuniões, pois vai estar usando dados em tempo real, o que poderá apoiar ou não o seu instinto sobre o desempenho do hotel e fazer com que você economize horas de preparação na criação de relatórios. Podemos ver neste painel que é fácil de identificar qual segmento está tendo um bom desempenho em termos de ADR, ocupação e de total revenue. O sistema também mostra como a procura para reservas muda em cada segmento, como está o desempenho nos meus tipos de quarto e quais as promoções e canais que estão funcionando bem. Além disso, o Optics também destaca tendências, mudanças nos padrões nos dias da semana e distribuições de tempo de estadia, mudanças no segmento de mercado, tipo de quarto ou padrões de códigos de tarifas, e mudanças nas fontes ou canais de reserva, ou seja, as mudanças do próprio website para Expedia ou para Booking.com. Depois de explorar o meu desempenho em todos os hotéis, se eu quiser me aprofundar um pouquinho em um hotel específico, eu posso fazer isso no nosso sistema principal, o IDeas G-Free. O IDeas G-Free possui vários painéis de informações do ponto de vista de vários departamentos. Hoje nós vamos olhar primeiro a perspectiva da equipe de operações, da equipe de vendas, do marketing e do gerente geral. O painel at glance apresenta um calendário por cores, onde você pode visualizar a ocupação esperada, o ADR e a receita por quarto disponível por um período de 2 meses, no mês seguinte e no mês atual. Através das cores, você pode ter uma visão geral dos períodos em que estão em alta demanda, tanto em baixa no mês atual e no próximo mês. Neste painel, você também pode ver outros detalhes que quiser. Se você clicar em uma data do calendário, uma janela extra abrirá com as informações, e isso ajuda o time operacional a planejar os seus recursos e a equipe de vendas e marketing a visualizar os períodos de necessidade e assim poderá planejar campanhas.
Podem-se também usar o painel resumo para fazer uma rápida comparação de desempenho de um mês inteiro com o mesmo mês no ano passado, ou dois anos antes, bem como a comparação de orçamento e previsão, o que ajuda a definir as expectativas de desempenho do hotel, sem que o Revenue Manager precise produzir relatórios constantemente para resumir esses dados. É bom lembrar que essas informações estão sempre disponíveis. No At Glance, nós vimos a performance do hotel pelo ponto de vista operacional. E agora nós vamos olhar pela perspectiva do Revenue Manager. A primeira pergunta que você quer responder quando começar o dia é: o que mudou no meu hotel ou nos meus hotéis e onde eu vou me focar primeiro? O Ideas G-Free RMS Information Manager fornece uma lista com prioridade de ações necessárias e monitoramento, assim como os fluxos de trabalho interativos para completar ações de forma eficiente em vários hotéis e, ao mesmo tempo, fornece suporte em tempo real. O Information Manager tem 3 áreas principais: os alertas, exceções e notificações. Os alertas chamam a atenção para dados críticos ou problemas de configuração que fazem com que o G-Free não funcione de forma correta ou possivelmente nem funcione. As exceções, que indicam uma potencial perda de receita, e esses avisos alertam sobre as condições de dados abaixo do ideal. E as notificações, que nos mantêm informados sobre mudanças no ritmo, previsões de ocupação ou decisões, e que você define os limites para essas mudanças. Juntos, eles ajudam a identificar oportunidades de receita e notificar os usuários sobre mudanças significativas em mais de 1.000 combinações diferentes de KPIs e níveis. O Information Manager também ajuda a priorizar suas tarefas através de pontuações que representam um nível de urgência para alertas, exceções e notificações. Ao examinar suas propriedades em conjunto, você pode identificar facilmente onde o seu tempo é mais bem gasto. Por exemplo, um concorrente de um dos meus hotéis alterou o preço de um dos seus quartos de luxo em 70 euros, ou 70 reais. O G-Free teve que alterar alguma coisa como resultado dessas informações? Isso afetou a disposição dos meus hóspedes de pagar pela minha propriedade ou algum evento especial na área que eu não conheça? O Ideas está definindo o preço para todos os tipos de quarto nos próximos 365 dias. Define a melhor tarifa disponível e qualquer preço vinculado dinamicamente à melhor tarefa disponível. O usuário pode visualizar as decisões de preços, controles de restrições e taxas dos concorrentes em uma tela, assim como as mudanças recentes para obter os insights rapidamente. Ao configurar as taxas no Ideas, nós reduzimos a complexidade tanto no PMS quanto no CRS, e assim nós podemos melhorar o gerenciamento e a distribuição das taxas. Vamos imaginar de novo o nosso gerente geral, que ele não gosta do preço que nós temos para o bar no dia 7 de dezembro para um quarto de Superior King. Então, ele pede que a gente mude o preço e que fique igual ao concorrente no valor de 315 euros ou reais. Usando o G-Free, você pode alterar o preço e fazer uma análise do what if, antes de enviar essas mudanças para todos os sistemas de vendas. O Ideas What If vai utilizar técnicas de simulação em tempo real para estimar as implicações de qualquer mudança na demanda ou nos preços. O recurso de variações hipotéticas permite que os usuários tomem decisões informadas antes que as substituições sejam aplicadas ou removidas, antes que as campanhas sejam executadas ou a demanda seja estimulada. Por exemplo, oferecendo quartos adicionais em um contrato por um período de tempo, por meio de uma avaliação imediata do impacto de proposta, de mudança na demanda esperada, por previsão de ocupação, controle de sistema e, por sua vez, a receita do hotel, o ADR e o EPAR. Portanto, se o gerente geral vier até você e pedir que você mude o preço de um determinado dia para se igualar até o concorrente, você pode testar primeiro se isso seria uma boa decisão e se geraria mais receita ou se seria prejudicial. Te ajuda a ter uma visão um pouco melhor.
O G-Free RMS da Ideas é um sistema incrível e poderoso, alimentado por algoritmos complexos, fontes externas de Big Data e cálculos intricados, que juntos automatizam os preços para hotéis no futuro e dão suporte às tarefas do dia a dia dos Revenue Managers, permitindo que eles gerenciem por exceção. No entanto, a arte da ciência de revenue em resolver desafios complexos dentro de um ambiente automatizado é uma coisa, mas a capacidade de interpretar, compreender e comunicar esses resultados requer que um ser humano, para apoiar o gerente de receita, o revenue manager, o investigador de preços foi desenvolvido. O investigador puxa a cortina analítica da análise e permite que o revenue manager entenda os como e porquês por trás de cada uma das decisões de preço e os aplique para exceder os objetivos táticos de curto prazo e os objetivos estratégicos de longo prazo, e que seja capaz de interpretar e traduzir decisões de preço fácil e rapidamente e que os comunique para o resto do time. Os usuários estão atualmente colhendo as recompensas de não apenas poder definir preços e definir controles de maneira eficaz por meio da automação, mas também aproveitar o Investigator para definir sua estratégia para todas as partes interessadas. E o que essas decisões significam e por que estão sendo implantadas, tudo de uma maneira muito simples e fácil. Além disso, os usuários estão testando o G-Free RMS e, como resultado, sua confiança no sistema automatizado de caixa preta. Desculpa. Então, além disso, os usuários estarão testando o G-Free, como resultado, sua confiança no sistema automatizado de caixa preta, para o qual antes tinham perguntas sem respostas, agora eles acham muito mais fácil de entender, e em troca estão ganhando mais confiança na sua própria capacidade de aplicar sua estratégia de preço e revenue a um público mais amplo. E aqui nós vemos um feedback de um dos nossos usuários sobre o Pricing Investigator, onde que ele diz que o Pricing Investigator mudou o tom das discussões com o nosso General Manager, de novo, o nosso gerente geral, e nós pudemos ter discussões construtivas sobre o que está gerando um certo preço. Nós já vimos o at glance pelo ponto de vista operacional. Nós vimos a lista de tarefa do Revenue Manager no Information Manager e como entender os preços que o G-Free gerencia. O que nós vamos fazer agora é olhar um pouquinho os painéis que nos ajudam a responder a mais perguntas sobre o desempenho de cada hotel. Nós temos alguns painéis dentro do nosso G-Free, e o primeiro que nós vamos olhar é o Business Analysis Dashboard, que é um painel de análise que ajuda a monitorar o G-Free, onde você obtém uma visão diária dos principais dados de negócios e das previsões e decisões do sistema. E onde também você pode fazer uma busca detalhada para obter mais detalhes e usar links para páginas onde pode, se necessário, fazer alterações na previsão e nas decisões. Nós podemos ver no gráfico do G-Free está gerenciando as reservas para os próximos 12 meses, um mês de cada vez. Nós podemos entender quais as datas que estão ocupadas e com quais tipos de reservas, como que o G-Free está gerenciando a demanda de menor valor, usando o valor de último quarto, que nós chamamos de LRV, e como está otimizando os diferentes tipos de quartos que nós temos, e assim garantir que possamos nos beneficiar de toda a demanda disponível. O painel exige os dados por segmento de mercado e códigos de tarifa para todos os tipos de quarto, para que você possa trabalhar em parceria com o G-Free, para desenvolver estratégias individuais para cada tipo de quarto e, assim, maximizar as oportunidades de receita. As perguntas típicas que esses dados vão ajudar a responder são: como que eu faço para monitorar os principais dados de desempenho, previsões e decisões para cada dia do mês? Como posso ver o que está nos livros em comparação com o mesmo período do ano passado e também em comparação a 2 anos atrás? Assim como o que está previsto para ver por segmento de mercado e código de taxa. Estou trabalhando na mudança de volume de OTAs, Booking.com, para as taxas diretas do meu website, os bar rates, e se essa estratégia está funcionando para o mês atual.
O que é particularmente importante de entender é o ritmo de cada um dos meus segmentos e se meus padrões provavelmente serão significativamente diferentes em comparação ao do ano passado. Por exemplo, com a pandemia, nós sabemos que as viagens de lazer domésticas aumentaram e as viagens corporativas diminuíram. Portanto, o que a gente pode fazer é trabalhar com uma meta estratégica de como nós podemos aumentar as reservas por meio do nosso site, sem ter que depender tanto das OTAs que são tão caras. Os gráficos de ritmo no G-Free ajudarão você a identificar se as estratégias estão ou não sendo cumpridas. Tem mais um pouquinho de sistema para vocês. Além disso, além disso, eu quero entender de onde veio os meus negócios nos últimos 3 meses, quais os canais têm sido mais eficazes e quanto me custou para conquistar esse negócio por meio desses canais. Usando o Business Insight, que é uma ferramenta de relatório interativa e fornece uma visualização de dados de nível de transação para uma única propriedade, posso facilmente fazer perguntas sobre meus padrões de reserva, saber quais promoções funcionaram bem ou não, e usar esse conhecimento para fazer uma estratégia futura e, assim, estimular a demanda nos períodos mais calmos. Além desses painéis, o G-Free tem vários relatórios que podem me ajudar a entender minha situação de reserva, o meu ritmo das reservas e como os controles mudaram ao longo do tempo e qual impacto essas substituições que eu posso ter aplicado tiveram na produção. E aqui nós vamos olhar um pouquinho sobre alguns dos clientes da Ideas, particularmente em Portugal. Então, o Now, que é uma cadeia de hotéis cadeia de 10 hotéis em Portugal, e alcançou excelentes resultados em todas as propriedades utilizando o Ideas RMS, junto com o Revenue Architect, que é uma consultoria que também nós temos na Ideas, parte dos nossos produtos, e esses dois juntos incluíram uma análise de oportunidade de desempenho e de receita completa. Então, você pode ver aqui, que até ficou um pouquinho do que eles falaram mesmo. Outro que nós temos aqui é o Browns Hotels, que é um grupo de hotéis independentes que está em expansão e que teve o Ideas G2 RMS implementado em 3 propriedades de estilo boutique em Lisboa. Aqui tem um feedback, novamente, do Director do Sales and Revenue Manager. E, por último, aqui nós temos o The Fônica Malta, que é um hotel de luxo independente em Valletta, em Malta, com 136 quartos e que é cliente da Ideas desde 2016. E o hotel implementou uma estratégia de preço competitivo. Eles tinham preços fixos e eles mudaram para tarifas mais flexíveis com a ajuda do Ideas RMS. E nós, então, voltamos para as perguntas do começo. Que perguntas que nós conseguimos responder? As perguntas que olhamos hoje são apenas alguns dos muitos cenários de negócios com os quais um sistema de gerenciamento de receita pode oferecer suporte. Como eu disse no início, nós temos uma variedade de soluções de gerenciamento de receita, Revenue Management Solutions, para ajudar a atender às suas necessidades de negócios e trabalhar com mais eficiência, melhor desempenho, economizar tempo e trabalhar de forma mais inteligente. Por hoje, isso é tudo que eu tenho para apresentar para vocês. Eu vou voltar aqui ver se eu consigo, se vocês conseguem me ver. Pronto, isso é tudo que nós temos por hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. De momento, não, como o tempo é curto, nós temos 3 minutos agora para passar com a Speed, que eles realizarão a apresentação. Mas para todo mundo que está nos escutando, lembrando sempre, podem ingressar diretamente na nossa página web, www.traveltech.space. Lá dentro está Tech Companies. Tech Companies estão todos os virtual stands de cada empresa. A Ideas está com o seu virtual stand lá. Então, se alguém desejar entrar em contato com o Ideas para saber novidades mais sobre a plataforma, podem ingressar diretamente via traveltech.space e também os contatos de LinkedIn, tanto da Tatiana
como a da senhorita que estará amanhã falando de RM da iDias, também estão na página web. Então, vocês têm contato direto para poder entrar em contato com a Tatiana, ou vocês podem ingressar diretamente, novamente, www.traveltech.space, e lá dentro, Tech Companies, está iDias e um monte de outras empresas que vocês podem saber o que elas oferecem, que soluções elas têm no mercado. Tatiana, muito obrigado pela sua apresentação. Eu sei que tu está na Inglaterra, então um bom fim de tarde aí, já é de noite. Um bom descanso e muito bem-vindo à Traveltech. Muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigada, Vinícius. Boa tarde.